Olá, Johnny. Meu nome é Elias e moro aqui em um canto tranquilo de Porto Alegre, RS. Tenho meus 20 e poucos anos e, sinceramente, a maior parte da minha vida foi tão comum que chega a ser tediosa. Mas você, Johnny, você é o primeiro que me ouviu sem me olhar como se eu tivesse pirado de vez. É por isso que te escrevo. Ou melhor, te conto, porque sinto que só você pode entender a inquietude que me corrói desde que tudo começou. Era uma noite como tantas outras, o cheiro de terra molhada subindo do pátio depois de uma garoa fina. Eu estava ali, em minha sala modesta. O barulho distante do trânsito na Avenida Nilo Peçanha era o único som a quebrar o silêncio que, até então, era tão familiar e reconfortante. Meu celular, um modelo antigo que insisto em não trocar, vibrou sobre a mesinha de centro. Um número desconhecido, sem DDD. Meu primeiro instinto foi ignorar, como faço com a maioria das ligações de telemarketing, que parecem ter meu número por alguma conspiração cósmica. Mas algo me segurou. Talvez fosse a monotonia da noite, talvez uma pontada de curiosidade que, hoje sei, foi o meu maior erro. Pense bem, caro ouvinte, quantas vezes você já se deparou com um número estranho no visor do seu celular? Aquela fração de segundo de hesitação antes de decidir atender ou ignorar. Pois bem, essa é a fresta que o medo usa para se esgueirar. Para mim, foi mais do que uma fresta, foi um portal. Atendi. Do outro lado, apenas estática. Aquela chiadeira abafada, típica de uma linha com mau contato, mas com um estranho timbre que parecia quase orquestrado. Não era o zumbido aleatório que você esperaria. Havia um padrão, uma melodia dissonante que, por mais que eu tentasse racionalizar, me fez arrepiar os pelos da nuca. Meu primeiro pensamento foi que alguém havia ligado por engano e estava apenas com o aparelho no bolso. Mas a sensação de não estar sozinho na linha, apesar do silêncio perturbador, era palpável. Era como se a própria estática estivesse me observando, me avaliando. Aquele som persistiu por uns bons 10 segundos antes de um clique seco e a ligação cair. Você já sentiu essa sensação? Aquela de que algo está errado, mas você não consegue identificar o quê? A curiosidade é uma força traiçoeira, não é? Ela nos puxa para o abismo, nos faz espiar por frestas onde deveríamos apenas fechar os olhos e nos afastar. Naquele momento, a minha mente começou a costurar cenários. Seria um trote? Algum colega de trabalho querendo pregar uma peça? Mas a ausência de qualquer voz, o completo vazio preenchido apenas por aquele ruído peculiar, afastava a hipótese. A inquietação começou a se instalar, como uma névoa fria que subia pelos meus pés e me envolvia. A sala que antes era um refúgio, parecia agora um palco silencioso, onde eu era o único espectador de algo que ainda não se revelava. A mente de um brasileiro de classe média, acostumada com boletos e a busca incessante por um futuro melhor, geralmente não se permite devanear com o inexplicável. Mas a estática daquela ligação, ela rompeu a barreira da normalidade. Ela era diferente de tudo que já ouvi. O silêncio do pós-chamada era ainda mais pesado. Era como se o ar tivesse se adensado, carregado de uma energia residual daquele contato. Olhei para o telefone, o número ainda lá, piscando na tela como um lembrete ameaçador. Meus dedos coçaram para retornar à ligação, para tentar entender, para desvendar o mistério. Mas uma voz interna, um sussurro cauteloso, me alertou para não fazê-lo. Uma sensação estranha, quase um pressentimento, me dizia para deixar quieto. Mas a curiosidade, ela é a maior vilã em histórias de terror, não é? Ela nos empurra para a escuridão, nos faz abrir portas que deveriam permanecer trancadas. E foi exatamente isso que ela fez comigo naquele momento. Era como se a própria noite conspirasse, tornando cada sombra mais densa, cada ruído lá fora mais sinistro. O vento, que antes uivava lá fora em um lamento distante, parecia agora arranhar a janela do meu apartamento. O som das folhas secas no pátio, que antes passava despercebido, agora soava como passos leves e arrastados. Aquele ruído da ligação, a estática com sua estranha melodia, parecia ter impregnado o ambiente, ressoando nos meus ouvidos mesmo no silêncio. Eu tentei me distrair, liguei a televisão em um programa qualquer, mas as palavras e as imagens não penetravam. Minha mente estava presa àquela chamada, àquela sensação de que algo fora do comum havia acontecido, algo que não deveria ter acontecido.
E o pior, a sensação de que não era o fim, era apenas o começo. A sensação de que não era o fim se confirmou, Johnny, de uma forma que desafiava a lógica e corroía a minha sanidade, devagar, como a água que goteja incessantemente e aos poucos fura a pedra mais dura. Aquela primeira ligação foi só a porta, a fresta entre o que eu conhecia como realidade e uma dimensão que eu nem sequer sabia que existia. A curiosidade, que antes era uma chama bruxuleante, virou um incêndio que me consumia por dentro. Eu não conseguia tirar o número desconhecido da cabeça. O chiado peculiar da estática ainda ecoava nos meus ouvidos, misturando-se com o som do vento lá fora, que, de repente, parecia carregar sussurros indecifráveis. Era como se o ar da minha própria casa tivesse se tornado cúmplice de algo invisível. Naquela noite, o sono me traiu. Cada sombra projetada na parede pelo poste da rua lá fora ganhava contornos ameaçadores. O ranger natural da madeira antiga do apartamento, algo que eu ignorava há anos, agora soava como passos arrastados, leves, mas inegavelmente presentes. Você já se viu nesse estado, ouvinte? Aquela insônia que não é causada por preocupações do dia a dia, mas por uma apreensão difusa, um medo que você não consegue nomear, mas que te aperta o peito. É o medo do desconhecido se instalando, sussurrando em seus ouvidos que você não está sozinho, mesmo quando está. A cada virar na cama, esperava ver algo, mas o que mais me aterrorizava era a ausência de algo visível, mas a presença inegável de uma sensação gelada, de olhos invisíveis que me seguiam no escuro. Na manhã seguinte, a exaustão era palpável. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente estava em alerta máximo. Fui para o trabalho como um zumbi. A rotina diária no escritório parecia um palco distante. As vozes dos colegas soavam abafadas, como se eu estivesse submerso em água. Tentava me concentrar nas planilhas, nos e-mails, mas meus olhos voltavam para o celular em intervalos de segundos, como se ele fosse explodir a qualquer momento. Ou, pior, como se ele fosse me entregar a algo. O número ainda estava lá, na lista de chamadas perdidas. Uma tentação silenciosa. Aquilo era diferente de qualquer trote. Não havia zombaria, não havia risada. Apenas aquele som, ou a ausência dele, que me perseguia. Ao voltar para casa, a rotina que antes me acalmava, agora me parecia uma armadilha. A cada passo no corredor do meu prédio, esperava que algo se materializasse. Ao abrir a porta, o silêncio do apartamento era diferente do silêncio da noite anterior. Era um silêncio carregado, denso, como se houvesse algo contido ali, esperando. Eu me forcei a ignorar. Preparei um jantar rápido. Tentei assistir a um filme, mas a paranoia já estava enraizada. Cada estalo da estrutura do prédio, cada barulho de vizinho, cada pio de passarinho lá fora era amplificado, distorcido pela minha mente exausta e assustada. O medo do inexplicável, daquele algo além que desafiava a lógica, começava a se manifestar de formas sutis, mas eficazes. Era como se a minha percepção da realidade estivesse sendo ajustada, calibrada para enxergar o que antes era invisível. E então, aconteceu de novo. Por volta das 3 da madrugada, a tela do meu celular brilhou no escuro. O mesmo número desconhecido. Meu coração disparou. Não era um sonho, não era cansaço, era real. Desta vez, hesitei ainda mais. Meu corpo gritava para ignorar, para jogar o telefone pela janela, para me esconder debaixo das cobertas. Mas a curiosidade, essa força incontrolável que nos leva à beira do abismo, me impeliu a atender. Novamente, a estática. Mas desta vez, Johnny, não era apenas o chiado. Havia uma subtileza, uma cadência que eu não tinha notado antes. Era mais do que ruído branco. Era quase como um murmúrio, um zumbido baixo que parecia vibrar dentro da minha própria cabeça, não do aparelho. Era algo que parecia querer comunicar, mas de uma forma que meu cérebro não conseguia decifrar. A tensão psicológica se instalou de forma brutal. Comecei a questionar minha própria sanidade. Seria o estresse? A falta de sono? Eu estava inventando coisas? Essa dúvida é um dos piores terrores, não é, ouvinte? Aquele momento em que você não sabe se o que está vivenciando é real ou uma criação da sua própria mente. Essa é a essência do terror psicológico, quando o inimigo não está lá fora, mas dentro de você. Meu coração batia tão forte
que eu podia sentir as pulsações no meu pescoço, nas têmporas. A estática persistiu por mais tempo desta vez, uns 20 segundos talvez. E então, antes que a ligação caísse, um som diferente. Não era uma voz, não era um sussurro claro. Era um clique metálico, seco, como o de um mecanismo se armando ou desarmando. E depois, o silêncio. Um silêncio que parecia ainda mais pesado, um vácuo que sugava o ar do meu quarto. Aquele clique me gelou os ossos, um som que, na sua simplicidade, carregava uma carga de terror inominável, pois sugeria uma presença, uma intenção por trás da estática, algo que estava operando na linha. E aquele som, mais do que qualquer outro, me convenceu de que eu não estava sozinho, e que aquilo era apenas o prólogo de algo muito maior e mais aterrorizante. O clique, Johnny, aquele clique metálico e seco, foi o ponto de virada. Não era mais sobre uma ligação misteriosa, era sobre uma invasão. A estática, antes um ruído aleatório, revelava-se agora como uma espécie de linguagem, um código que eu não compreendia, mas que, de alguma forma, estava se comunicando comigo, ou melhor, me observando. A sensação de estar sendo monitorado, de ter minha vida esquadrinhada através daquela linha telefônica, era sufocante. A curiosidade que me impulsionara a atender, agora se transformava em um arrependimento amargo, um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Meu apartamento em Porto Alegre, antes um refúgio seguro, parecia ter suas paredes transparentes para algo que espreitava do outro lado da linha telefônica. Você, ouvinte, já se sentiu completamente exposto, como se cada movimento seu estivesse sendo registrado, como se o conforto do seu lar fosse uma ilusão, e na verdade, você estivesse em um palco, com uma plateia invisível observando cada ato. Essa foi a minha realidade nos dias que se seguiram. Eu tentava manter a rotina, ir ao trabalho, interagir com os colegas, mas minha mente estava em um loop incessante, revivendo o chiado e o clique. O medo da perda de controle se instalava. Minha sanidade, que eu sempre considerei inabalável, começou a vacilar. Pequenos lapsos de memória, momentos de distração, onde eu me pegava encarando o nada, ouvindo ecos da estática mesmo em ambientes barulhentos. Era como se a minha mente estivesse sendo reescrita, ajustada para uma nova e terrível frequência. O celular se tornou uma âncora para o terror. Eu o carregava para todos os lados, não por necessidade, mas por uma macabra compulsão de saber se e quando a próxima chamada viria. À noite ele ficava na mesinha de cabeceira, a tela virada para baixo, como se assim eu pudesse evitar seu brilho sinistro, mas o pavor de uma nova vibração me mantinha em vigília, cada músculo tenso, esperando o inevitável. Era um paradoxo torturante. Eu temia as chamadas, mas ao mesmo tempo sentia uma mórbida atração por elas, uma necessidade de entender o que estava acontecendo, mesmo que isso me custasse a paz. Essa é a essência do terror do desconhecido, não é? Aquele impulso incontrolável de espiar a escuridão, mesmo sabendo que ela pode te engolir. As chamadas se tornaram mais frequentes, embora nunca houvesse uma voz. Apenas a estática, cada vez mais complexa, com variações sutis que eu comecei a perceber. Às vezes, o chiado parecia pulsar, como um batimento cardíaco irregular. Outras vezes, havia um tom mais agudo, quase um lamento distante, que me fazia gelar o sangue. O clique também mudava, ora rápido e abrupto, ora lento e arrastado, como se algo estivesse se movendo pesadamente do outro lado. Eu comecei a desenhar padrões em um caderno, a tentar decifrar o que aqueles sons poderiam significar, como um lunático tentando encontrar sentido no caos. Minha mesa de trabalho se transformou em um santuário da paranoia, com anotações dispersas, horários das chamadas, descrições dos chiados e cliques. Era um pesadelo metódico, onde o vilão não tinha forma, apenas som. A solidão em meu apartamento se intensificou, Johnny. Eu comecei a recusar convites de amigos, a me isolar. A ideia de ter que explicar o que estava acontecendo, de ser taxado de louco, era mais aterrorizante do que o próprio fenômeno. E além disso, eu sentia que aquilo que estava na linha estava me isolando. Era como se a entidade do outro lado estivesse me preparando, me afastando do mundo real para me arrastar para o seu próprio plano de existência. Cada vez que o telefone vibrava, a sensação de que meus laços com a normalidade se desfaziam um pouco mais era palpável.
Eu não conseguia mais diferenciar o som da minha própria respiração do sibilado da estática. O silêncio da minha casa, antes acolhedor, era agora um lembrete constante da minha vulnerabilidade. A situação atingiu um novo patamar quando comecei a notar anomalias fora das chamadas. Pequenos objetos mudavam de lugar na minha mesa de cabeceira. Uma caneta que eu tinha certeza de ter deixado de um lado aparecia do outro. A porta do armário da cozinha, que eu sempre fechava, amanhecia ligeiramente entreaberta. Era sutil, tão sutil que eu me forçava a acreditar que era apenas a minha mente pregando peças. Mas no fundo, eu sabia, era a presença. Era o que estava do outro lado da linha, começando a se manifestar em meu próprio espaço, de forma física, tangível, mas ainda inexplicável. Aquela sensação de estar sendo observado não era mais uma paranoia, era uma realidade perturbadora. E o ápice do terror veio quando, ao retornar uma dessas chamadas perdidas, em vez da estática habitual, ouvi um eco distante da minha própria voz, repetindo as últimas palavras que eu havia dito. Não era uma gravação clara, mas um sussurro fantasmagórico, como se a minha voz tivesse sido capturada, distorcida e regurgitada por algo que agora a possuía. O medo do inexplicável se materializava, e a certeza de que a linha não era apenas uma linha, mas um portal, se solidificava, me puxando para um abismo de terror que eu sequer podia conceber. Eu estava no limite, Johnny, à beira da loucura, preso em uma teia invisível tecida pelo som e pelo silêncio. O clique, Johnny, aquele clique metálico e seco, foi o ponto de virada. Não era mais sobre uma ligação misteriosa, era sobre uma invasão. A estática, antes um ruído aleatório, revelava-se agora como uma espécie de linguagem, um código que eu não compreendia, mas que de alguma forma estava se comunicando comigo, ou melhor, me observando. A sensação de estar sendo monitorado, de ter minha vida esquadrinhada através daquela linha telefônica, era sufocante. A curiosidade que me impulsionara a atender, agora se transformava em um arrependimento amargo, um veneno que se espalhava pelas minhas veias. Meu apartamento em Porto Alegre, antes um refúgio seguro, parecia ter suas paredes transparentes para algo que espreitava do outro lado da linha telefônica. Você, ouvinte, já se sentiu completamente exposto, como se cada movimento seu estivesse sendo registrado, como se o conforto do seu lar fosse uma ilusão, e na verdade, você estivesse em um palco, com uma plateia invisível observando cada ato. Essa foi a minha realidade nos dias que se seguiram. Eu tentava manter a rotina, ir ao trabalho, interagir com os colegas, mas minha mente estava em um loop incessante, revivendo o chiado e o clique. O medo da perda de controle se instalava. Minha sanidade, que eu sempre considerei inabalável, começou a vacilar. Pequenos lapsos de memória, momentos de distração, onde eu me pegava encarando o nada, ouvindo ecos da estática mesmo em ambientes barulhentos. Era como se a minha mente estivesse sendo reescrita, ajustada para uma nova e terrível frequência. O celular se tornou uma âncora para o terror. Eu o carregava para todos os lados, não por necessidade, mas por uma macabra compulsão de saber se e quando a próxima chamada viria. À noite ele ficava na mesinha de cabeceira, a tela virada para baixo, como se assim eu pudesse evitar seu brilho sinistro. Mas o pavor de uma nova vibração me mantinha em vigília, cada músculo tenso, esperando o inevitável. Era um paradoxo torturante. Eu temia as chamadas, mas ao mesmo tempo sentia uma mórbida atração por elas, uma necessidade de entender o que estava acontecendo, mesmo que isso me custasse a paz. Essa é a essência do terror do desconhecido, não é? Aquele impulso incontrolável de espiar a escuridão, mesmo sabendo que ela pode te engolir. As chamadas se tornaram mais frequentes, embora nunca houvesse uma voz. Apenas a estática, cada vez mais complexa, com variações sutis que eu comecei a perceber. Às vezes, o chiado parecia pulsar, como um batimento cardíaco irregular. Outras vezes, havia um tom mais agudo, quase um lamento distante, que me fazia gelar o sangue. O clique também mudava, ora rápido e abrupto, ora lento e arrastado, como se algo estivesse se movendo pesadamente do outro lado. Eu comecei a desenhar padrões em um caderno, a tentar decifrar o que aqueles sons poderiam significar, como um lunático tentando encontrar sentido no caos. Minha mesa de trabalho se transformou em um santuário da paranoia,
com anotações dispersas, horários das chamadas, descrições dos chiados e cliques. Era um pesadelo metódico, onde o vilão não tinha forma, apenas som. A solidão em meu apartamento se intensificou, Johnny. Eu comecei a recusar convites de amigos, a me isolar. A ideia de ter que explicar o que estava acontecendo, de ser taxado de louco, era mais aterrorizante do que o próprio fenômeno. E, além disso, eu sentia que aquilo que estava na linha estava me isolando. Era como se a entidade do outro lado estivesse me preparando, me afastando do mundo real para me arrastar para o seu próprio plano de existência. Cada vez que o telefone vibrava, a sensação de que meus laços com a normalidade se desfaziam um pouco mais era palpável. Eu não conseguia mais diferenciar o som da minha própria respiração do sibilado da estática. O silêncio da minha casa, antes acolhedor, era agora um lembrete constante da minha vulnerabilidade. A situação atingiu um novo patamar quando comecei a notar anomalias fora das chamadas. Pequenos objetos mudavam de lugar na minha mesa de cabeceira. Uma caneta que eu tinha certeza de ter deixado de um lado, aparecia do outro. A porta do armário da cozinha, que eu sempre fechava, amanhecia ligeiramente entreaberta. Era sutil, tão sutil que eu me forçava a acreditar que era apenas a minha mente pregando peças. Mas no fundo, eu sabia, era a presença. Era o que estava do outro lado da linha, começando a se manifestar em meu próprio espaço, de forma física, tangível, mas ainda inexplicável. Aquela sensação de estar sendo observado não era mais uma paranoia, era uma realidade perturbadora. E o ápice do terror veio quando, ao retornar uma dessas chamadas perdidas, em vez da estática habitual, ouvi um eco distante da minha própria voz, repetindo as últimas palavras que eu havia dito. Não era uma gravação clara, mas um sussurro fantasmagórico, como se a minha voz tivesse sido capturada, distorcida e regurgitada por algo que agora a possuía. O medo do inexplicável se materializava, e a certeza de que a linha não era apenas uma linha, mas um portal, se solidificava, me puxando para um abismo de terror que eu sequer podia conceber. Eu estava no limite, Johnny, à beira da loucura, preso em uma teia invisível tecida pelo som e pelo silêncio. O eco da minha própria voz, Johnny, aquela repetição fantasmagórica na linha, foi o golpe final na minha já fragilizada sanidade. Não era mais sobre um número desconhecido ou estática perturbadora. Era sobre algo que havia penetrado em mim, algo que estava usando minha própria essência para se manifestar. A minha voz, um reflexo tão íntimo da minha identidade, agora estava sendo manipulada, distorcida, regurgitada por essa entidade sem rosto. O terror do inexplicável escalou para um medo visceral da perda de mim mesmo. Você, ouvinte, já sentiu como se a sua própria voz não te pertencesse mais? Como se as palavras que saem da sua boca fossem apenas ecos de algo que as roubou? É uma sensação de despersonalização que é tão assustadora quanto qualquer monstro à espreita. Depois daquele dia, as anomalias em meu apartamento se tornaram mais ousadas. Não eram mais apenas objetos mudando de lugar. As luzes piscavam em padrões estranhos, como se uma comunicação visual, paralela à sonora, estivesse se estabelecendo. Eu via sombras nos cantos do meu campo de visão, movimentos periféricos que desapareciam quando eu tentava focar. A sensação de estar sendo observado era constante, esmagadora, como se olhos invisíveis estivessem gravados em cada parede, em cada móvel. As noites se tornaram um calvário, com o silêncio preenchido por um zumbido persistente nos meus ouvidos, que eu não sabia se vinha de dentro da minha cabeça ou se era um resquício da estática, um fio condutor que me mantinha conectado àquilo que me atormentava. Eu estava isolado, preso em uma armadilha que eu mesmo atendi. Tentei de tudo, Johnny. Troquei de número de celular, imaginando que isso quebraria a conexão. Mas, para meu desespero, as chamadas começaram a vir para o meu telefone fixo. Sim, eu ainda tinha um, por puro saudosismo, o mesmo chiado, o mesmo clique, o mesmo eco distorcido da minha própria voz, agora amplificado pela linha analógica, me prendendo ainda mais. Era como se a entidade soubesse onde eu estava, me encontrasse, não importava o quanto eu tentasse me esconder. Aquilo não estava preso ao meu celular, estava preso a mim. A ideia de que eu era o elo com essa coisa era aterrorizante.
O medo da solidão se transformou em um pavor de estar perpetuamente conectado a algo que queria me consumir. A minha vida se transformou em um eterno estado de vigília. Cada som do lado de fora, o latido de um cachorro, o carro passando na rua, o canto dos pássaros, tudo me fazia pular, esperando a próxima manifestação. Meus amigos notaram a mudança, as olheiras profundas, a pele pálida, o olhar distante. Tentei dar desculpas esfarrapadas, estresse no trabalho, insônia, mas a verdade era que eu estava mergulhando em um abismo de loucura, onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfazia a cada chamada. Eu comecei a ter pesadelos lúcidos, onde eu estava preso em um labirinto de fios telefônicos, com vozes sussurrantes me chamando pelo nome, não a minha voz, mas uma que eu nunca havia ouvido, mas que me era estranhamente familiar, como se estivesse sempre ali, à espreita. O mais aterrorizante é que eu comecei a perceber que a estática não era aleatória. Em momentos de silêncio absoluto, quando minha mente estava mais vulnerável, eu conseguia distinguir padrões, fragmentos de algo que parecia quase uma melodia, uma canção de ninar distorcida e maligna. Era como se a entidade estivesse tentando me hipnotizar, me arrastar para o seu mundo. A curiosidade que um dia me moveu, agora era uma maldição. Eu queria entender, mas sabia que entender significava me render completamente. Aquela era a ponta do iceberg, e eu estava sendo puxado para as profundezas geladas. E então, na noite passada, aconteceu algo que me fez escrever para você, Johnny. O telefone tocou, novamente o fixo. Atendi, com o coração batendo como um tambor de guerra. A estática estava lá, mais densa do que nunca. O clique. E então, não foi a minha voz. Foi um sussurro claro, gélido, uma única palavra que me fez soltar o telefone e cair no chão, em pânico. A palavra era pronto. Essa única palavra, proferida por uma voz que não era humana, mas carregava um peso indescritível de idade e malícia, reverberou em cada célula do meu corpo. Não havia dúvida, não havia mais espaço para racionalizações. Aquilo que estava na linha não era um trote, não era um erro, era uma entidade. E ela estava pronta. Pronto para quê? Essa é a pergunta que me assombra, Johnny. E a resposta, eu temo, está prestes a se revelar. E eu sou apenas o próximo a ser arrastado para o outro lado do fio. Meu medo não é mais do desconhecido, é do que agora é conhecido, do que finalmente se manifestou e me deu o aviso mais aterrorizante de todos. Estou preso, Johnny, e o fio que me liga a essa coisa está prestes a me estrangular. Pronto. Aquele sussurro gélido, uma única palavra que flutuou da linha telefônica e se cravou na minha mente, foi o desfecho brutal de uma escalada de terror. Não havia mais margem para dúvida, para a racionalização de que tudo não passava de cansaço ou alucinação. Aquela entidade, antes apenas uma estática e um clique, havia finalmente se revelado, não em forma, mas em intenção. O fio que me prendia a ela se tornou uma corrente invisível, me arrastando inexoravelmente para um abismo onde a lógica e a realidade se dissolvem. Você já sentiu, ouvinte, aquela sensação de inevitabilidade, de que, não importa o quanto você lute, o seu destino já está selado? Essa é a mais pura forma de terror. Depois daquela última chamada, o silêncio voltou. Mas não era um silêncio de alívio, era um silêncio carregado, opressor, um prelúdio sinistro para o que estava por vir. As manifestações não pararam. Pelo contrário, elas se intensificaram, tornando-se mais pessoais, mais intrusivas. Eu acordava com as minhas próprias roupas dobradas de forma diferente, com objetos que eu havia guardado cuidadosamente no dia anterior, dispostos de uma maneira que me fazia duvidar da minha própria memória. A sensação de estar sendo observado não era mais algo periférico, era um peso físico, como se a entidade estivesse sempre às minhas costas, respirando no meu pescoço, não importando para onde eu fosse. A solidão do meu apartamento em Porto Alegre, que antes eu via como um refúgio, tornou-se uma câmara de eco para o meu próprio medo. Minha mente, Johnny, foi a mais afetada. Eu comecei a ter dificuldade em distinguir o que era real do que era produto da minha exaustão e pânico. As vozes do trabalho, os sons da rua, tudo parecia distorcido, abafado, como se eu estivesse submerso. Eu me pegava respondendo a perguntas que não haviam sido feitas. Ouvia meu nome ser chamado em meio ao silêncio.
A perda de controle sobre a minha própria sanidade era assustadora. Eu me tornei um fantasma em minha própria vida, andando e respirando, mas com a alma em algum lugar entre a realidade e o inferno daquela linha telefônica. Esse é o terror mais insidioso. Aquele que não te mata, mas te desfaz por dentro, te rouba a mente e a percepção. Tentei buscar ajuda, mas como explicar a alguém que o seu telefone está sendo usado por uma entidade invisível que sussurra, pronto para você? Eu sabia que seria internado, taxado de louco. O medo do isolamento se sobrepôs ao medo do inexplicável. Eu estava preso em um limbo, sem poder compartilhar o meu tormento, carregando o fardo de um segredo que estava me destruindo. A curiosidade que me levou a atender aquela primeira ligação se transformou em uma corrente indestrutível, me arrastando para um destino que eu não podia evitar. Eu me tornei o protagonista de uma história de horror que eu nunca quis viver, e a linha telefônica era o meu portal para um destino inevitável. Agora, Johnny, estou escrevendo para você do meu apartamento. O telefone fixo está lá, na sala, em um silêncio que grita: não toca mais. Não há mais estática, nem cliques, nem ecos. O silêncio é absoluto, pesado. E é isso que mais me aterroriza. É o silêncio que vem depois da tempestade. O silêncio que precede o fim. Eu sei que a entidade está aqui. Não está mais na linha. Ela está na casa, esperando. Eu sinto sua presença. Uma frieza que não é do vento. Um cheiro que não é da terra molhada. Uma sombra que não é da noite. A curiosidade me levou à beira do abismo. E agora, Johnny, o abismo me observa de volta. E eu sei que, a qualquer momento, o fio que me prende, o mesmo fio que conectava aquela última chamada, vai se esticar e me puxar para dentro de vez. E quando isso acontecer, o silêncio será o meu último som.